Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Eu estou lendo Gênesis e Êxodo juntos, né? Meu devocional tem sido esses dois livros, e eu quero trazer uma mensagem a respeito do livro de Gênesis. Isaías, você está conectado? Você consegue pôr um pouquinho mais de microfone, fazendo favor? Esse microfone é um pouquinho mais baixo, aí só para mim poder ter um pouquinho mais de retorno. Eu quero trazer, o tema da minha pregação nessa noite é não desista. Eu quero trazer um pouquinho da história de Abraão, e no paralelo dessa história de Abraão, conectar um pouquinho com a gente, né, com aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, que Deus tem para fazer em nossa história. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 12. Versículo de número 1. Quem achou diz amém. Gênesis 12, 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio da sua parentela ou dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha o capítulo 11, versículo de número 31. Terá, que é o pai de Abrão, tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para onde? Para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Qual era o destino de Terá? Canaã. Deus tinha preparado para Terá Canaã, mas quando ele chega em Harã, ele decide ficar e morrer. Irmãos, Deus tem uma promessa e um chamado para cada um de nós, para o seu povo. Deus tem algo para executar na sua história, e não na história dos seus filhos. Terá decide parar no lugar onde não era o lugar que Deus tinha para ele. Aí Deus tem que chamar Abraão, que vem se chamar Abraão no futuro. E eu vou usar aqui Abraão, nós estamos falando da mesma pessoa. Deus tem que chamar o seu filho, o filho de Terá, para falar assim: olha, eu tenho uma promessa para cumprir na vida de vocês, na sua história. E Deus, ele chama Abraão. Ele fala assim: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que é o lugar onde você vai ser abençoado, é o lugar onde você vai ter aquilo que eu tenho para você. Irmão, e Abraão, a palavra diz que Abraão sabia para onde estava indo. Por que Deus não falou para Abraão para onde que ele estava indo? Porque talvez Abraão pararia em qualquer lugar sem Deus falar. Deus falou assim: ó, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão confiou em Deus. Abraão, ele creu naquilo que Deus tinha falado para ele. É o início de uma aliança que exigia fé e obediência. Irmãos, e cá para nós, todos os dias Deus tem nos chamado a sair da nossa zona de conforto. Deus tem nos chamado a lugares diferentes, talvez a lugares de oração. Talvez Deus tenha chamado alguns irmãos a lugares de jejum, de busca, ou talvez até mesmo de sair, de mudar de emprego, de fazer qualquer outra coisa. Deus tem nos chamado a viver fora da nossa zona de conforto. Abraão estava tranquilo com o pai. Abraão estava tranquilo com a sua família, com todo mundo ali. Mas Abraão decide crer em Deus. Abraão decide falar assim: Senhor, eu vou.
eu vou seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, existem vários desafios na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que vai nos testar. Nós não estamos falando aqui de idade. Ah, mas eu já sou de idade avançada, eu já estou caminhando para o final. Não, irmão. Enquanto você está vivo, Deus tem um plano para executar na sua história. Deus tem pessoas que colocam ao seu redor para você ser uma bênção na vida dessas pessoas. Enquanto você estiver vivo, é porque tem plano de Deus. O dia que você morrer, aí porque acabou mesmo. Não tem como, né, irmão? Aí acabou mesmo. Mas enquanto você estiver vivo, Deus quer fazer algo através da sua vida. Não importa de onde você veio, não importa como você foi gerado, Deus quer te usar. Você é um homem, uma mulher escolhida por Deus. Você não pode parar. Você precisa crer que Deus quer te usar. Irmão, a nossa sociedade tem imprimido dentro das nossas mentes que nós temos que calcular, que nós temos que parar, e controlar todas as coisas. Amém, irmãos? Eu não estou falando para você fazer loucura e sair aqui fazendo qualquer burrice. Calcule, valorize, mas seja guiado por Deus. Andar com Deus é um futuro incerto, mas é o futuro certo. Andar com Deus é não saber para onde está indo, mas é saber que está com aquele que é o abençoador de todas as coisas. Sabe, Hebreus capítulo 11, versículo 8, a palavra de Deus diz que pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, dirigindo-se a um lugar que havia de receber como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Deus é assim. Mateus capítulo de número 6, versículo 33, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que todas as outras coisas, irmãos, tudo que você precisa vai ser acrescentado quando você busca o reino de Deus. Tudo que você precisa está naquilo que Deus chamou para ser e fazer. Meus irmãos, nós precisamos ter essa ousadia de andar pela fé, de saber que o trabalho que você está, até o momento, talvez é onde Deus quer que você esteja, e quando as portas se fechar, não é entrar em depressão, é saber que Deus vai abrir outra, é saber que é um ciclo na sua vida que está fechando. Pastor, mas eu estudei, formei na faculdade e virei outra coisa. O que tem, irmão? Pastor, mas eu já fiz de tudo. Irmão, quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são guiados por Deus aqui? Por que ter medo? Sabe o que acontece? Os filhos de Deus, às vezes, ou na maioria das vezes, estão andando como ímpios. Quando acontece qualquer probleminha, já para, já desanima. Não desista. Deus tem um chamado para a sua história. Aconteça o que acontecer, tudo é plano de Deus. Nos nossos erros, irmãos, vamos escolher. Abraão errou, cometeu vários erros. Um dos erros de Abraão foi quando teve fome na terra que ele estava. Abraão decide ir para onde? Decide ir para o Egito. Lá tem comida, lá nós vamos viver bem. E quando Abraão decide ir para o Egito, ele já chega e já fala de cara uma mentira, com medo de morrer. Abraão fala que Sara é sua irmã, com medo do rei matar ela para querer matar ele para querer ficar com ela. Quase, irmão, se não é a mão de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que a gente tenta resolver as nossas coisas da nossa maneira, vai dar problema. Quase que acontece pior na vida do rei, na vida de Abraão. Imagina se o rei se deita com Sara e a maldição vem sobre aquele povo. Abraão morreria também, e Deus entra lá e muda. Sabe, quando a gente enfrenta as dificuldades da nossa vida, da nossa forma, do nosso jeito, dando jeitinho, vai dar problema. Nós não podemos, irmãos, querer
tomar decisões que parecem boas aos momentos, mas que transgride aquilo que Deus nos chamou para ser. Você não pode fazer um negócio achando que está tendo vantagem naquele momento, se o negócio não é um negócio de Deus. Você não pode assumir um emprego, sendo que aquele emprego não é de Deus. Nós precisamos seguir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Abraão não precisava ter mentido. Deus livraria Abraão da morte. Você não precisa mentir, você não precisa andar igual o ímpio, você só precisa andar confiando nos caminhos do Senhor. Deus deu um sonho para José, e José conta os sonhos para os seus irmãos, e aquele problema todo acontece, é vendido como escravo. E eu quero dizer uma coisa, todas as coisas estavam cooperando para o bem de José. Sabe, irmãos, viver na verdade, falar a verdade, como homens de Deus, é que nós precisamos. Sabe, a história de Abraão nos ensina que mesmo em momentos difíceis, estou passando fome, eu vou confiar em Deus. Não foi Deus que chamou Abraão? Não foi Deus que chamou você? Não foi Deus que te apresentou Jesus Cristo? Então Deus te dará junto com Cristo todas as outras coisas. Pode passar o que for, meu irmão, pode passar o que for, minha irmã, não desista, porque Deus vai te sustentar. Deus vai cuidar da sua vida. Você pode estar chorando no trabalho, você pode estar passando perseguição, das duas uma, ou Deus vai te tirar de lá, ou Deus vai te honrar lá. Não desista, você é um homem, uma mulher de Deus. O que Deus tem para você é seu. O que Deus tem para o seu irmão é do seu irmão. O outro erro de Abraão foi quando Deus ele promete a Abraão um filho. E no capítulo de número 16, mais uma vez Abraão vai querer dar um jeitinho. Sara fala assim: olha, já não tenho mais idade, já não consigo mais. Pega aqui Agar, tem um filho com ela, e aí você vai ter gerações para poder persistir aí e continuar segundo a sua linhagem. A promessa era para Agar ou era para Sara, irmão? Sara, não era Agar. Deus pode fazer grandes coisas. Resultado da história: Agar começa a implicar com Sara. Isaac nasce, Ismael começa a irritar Isaac, vira uma bagunça, uma casa dividida, ao ponto de Sara ter que falar para Abraão: manda essa mulher embora. E Abraão fica naquela: como é que eu vou mandar meu filho embora? E Deus tem que entrar no meio e falar assim: ouve a sua mulher. Você já não ouviu para fazer besteira lá atrás? Por que não ouve para resolver agora? Para engravidar você ouviu, né? Agora para mandar embora você não quer ouvir. Aí Deus tem que entrar na história e falar assim: manda embora, porque não é para viver junto. Aí Abraão, Deus fala para Abraão assim: olha, eu vou cuidar desse aí também vai ser uma grande nação. Aí ele manda Ismael embora. Olha o erro, irmão. Por uma decisão de esperar no Senhor, por uma decisão de confiar na promessa de Deus e saber que Deus iria fazer. Outro erro: levar consigo Jó. Estava muito bem explicado. Sai da tua parentela, vai sozinho, não quero você aí. Sabe, Harã não era uma cidade para homens de Deus. Harã não era uma cidade para o povo de Deus. Harã é uma cidade idólatra, fazia cultos a outros deuses, servia a outros deuses.
Arã não, Deus não podia ser glorificado ali, Deus não podia levantar um homem ali, Deus tinha que sair com o seu povo dali. Terá gostou de Arã, fica aí com esses deuses, fica aí, mas você não, eu quero que você levante altares de adoração a mim, eu quero que você ande comigo, irmão, irmã. Vai ter dia que Deus quer uma história com você, não com a sua família. Deus tem uma história para você, não para os seus irmãos. Não dá, irmãos, para a gente querer levantar o altar de Deus, vivendo a mesma história que os nossos irmãos vivem, talvez de idolatria, de pecado. Porque você é um povo separado de Deus, você é um povo exclusivo de Deus, não dá para glorificar a Deus, não dá para levantar altares a Deus, aonde se tem altares de outros deuses. Por isso que Deus diz para Abraão, sai daí, não quero que você fique aí. Resumindo a história, Ló cresce, começa a brigar os funcionários de um com o outro, aquele negócio virou uma bagunça, e Deus e Abraão manda Ló escolher para onde que tem que ir. Ló escolhe as campinas do Jordão, lá Sodoma e Gomorra, lá, porque é lá de lá, que era bonito, que era tudo atraente, e Abraão escolhe outro lado, onde não era muito bonito, mas a bênção estava com quem? Com Abraão. A bênção estava na vida de Abraão. Sabe, você pode ter cometido alguns erros na vida, e você pode estar colhendo por esses erros, você pode estar sofrendo por esses erros, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, vai passar na sua história, as fases difíceis vão passar, só que quanto mais as fases difíceis passar, virão outros desafios, outras formas que você vai ter que crescer, que evoluir, que viver, você vai ter que viver para o Senhor, andar para o Senhor, sabe? Abraão tinha fé no Senhor, ele vai embora, ele anda, ele vive segundo a vontade do Senhor. Abraão, ele é chamado a sacrificar o seu filho. Você imagina, irmão, Sara engravida, Isaac nasce, Isaac cresce, torna-se um adolescente, e Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu quero a sua bênção, eu quero o seu filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Parece ser uma frase de efeito, que talvez você já ouviu, mas é uma frase que tem muito sentido. Se Deus te abençoasse com aquilo que você está pedindo hoje, você teria coragem de devolver para Ele amanhã? Mesmo acreditando que Deus te daria de volta? Se Deus te der um carro do seu sonho e te falar assim: devolve o carro para mim, vende para comprar tudo em leite para a irmã Verinha levar lá pro Vale de Jequitinhonha. Se Deus te pedir o cargo que você tem, se Deus te pedir a sua vida, você daria a Ele de novo? Se Deus te pedisse a sua empresa e falasse o seguinte: olha, agora você vai viver por fé, como você reagiria, irmão? A frase é mais ou menos assim: Deus só vai te dar aquilo que você pode devolver para Ele, porque senão isso se torna idolatria na sua vida. Deus, me dê dinheiro. Para quê? Você vai devolver para Ele? Deus, que meu filho sirva ao Senhor. Aí seu filho fala assim para você: mãe, eu quero ser missionário lá no Afeganistão. Você vai falar o quê? Não, filho, vai não.
Perdões está tão perto, precisando do Senhor. Não tem bomba. Mas o chamado é para lá. Você teria coragem? Ou dizer para o seu filho assim: filho, que maravilha o que Deus tem te chamado para fazer. Será que a nossa vida é nossa ou é de Deus? Será que a nossa história é nossa ou é de Deus? Abraão entrega seu filho, irmão. Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac das cinzas. Abraão não pensou duas vezes, e quando ele vai conversando com Isaac ali, alguns estudiosos dizem que Isaac tinha mais ou menos entre 17, 20, 23 anos. E eu acho isso interessante, porque não era um menino controlável, não era o Asaf que eu controlo, que eu engano. Era uma conversa de homem para homem, e Isaac olha para seu pai e fala assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo, mas e o cordeiro, cadê? Abraão fala assim: olha, Deus preparará para si o cordeiro. Meu filho, a ficha caiu na hora de Isaac. Eu fico admirado com a obediência de Isaac, porque se fosse eu já estava correndo há muito tempo. Talvez eu estava correndo há muito tempo. O quê? Eu, pai? Você está doido? Mas Isaac também, imagina Isaac sendo amarrado, irmão, colocado na posição de sacrifício. Imagina Abraão levantando o cutelo, a faca ali, para matar Isaac. Irmão, é uma cena que talvez a gente não consegue compreender. Quem já matou uma galinha aqui ou um porco? Quem já viu matando? É terrível. Que dirá matar seu filho, irmão? Porque Deus pediu, e Abraão iria matar. Abraão iria matar. Deus fala assim: para, Abraão, um homem que tem erros, um homem que erra, um homem que colhe pelos seus erros, mas um homem que acredita em Deus. Uma outra coisa que traz de coisas boas que Abraão fez: Abraão orou por Sodoma e Gomorra, irmão. Abraão olha para aquela cidade, olha para Ló que estava ali e fala assim: Deus, se tiver 50 justo, você destrói? Deus fala: não. Abraão dá uma olhada, pensada, acha os 10, acha os 50. Deus, se tiver 40. Deus, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, aí é o que dá 10, Abraão sai e fala assim: não tem jeito mais não. Salva Ló, salva meu sobrinho. Porque por causa de um erro de Abraão, Ló iria morrer, junto com Sodoma e Gomorra ali, que eram as duas cidades. Ló ia morrer, e Deus entra, e Abraão entra em oração por causa da sua família. Um homem de fé orou e Deus trouxe. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: você é um homem de fé, você é uma mulher de fé que ora ao Senhor em todas as circunstâncias da sua vida, ou você ora de vez em quando? Irmãos, como homens e mulheres do Senhor, nós não podemos desistir de orar, nós não podemos desistir de clamar ao Senhor. Nós sabemos que Deus salva, Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que muda a história. Nós precisamos orar, nós precisamos declarar a bênção do Senhor sobre essa cidade. Eu não sei se vocês pensam, mas eu penso muito sobre isso. Falam que Lavras tem 15 mil crentes. 15 mil. Quantos acham que é mais? Já tem outro censo aí. Vamos chutar mais um pouquinho, 20, para nós ficar tranquilo? Será que tem 20? Mas nós temos 115 mil habitantes, irmãos. Falta quanto? 95? 90 mil, 95 mil. Nós estamos numa terra que precisa de Jesus. Será que nós clamamos? Desses 90 mil que faltam, eu tenho certeza que tem um amigo seu e um parente seu que está indo para o inferno. Nós não podemos desistir, irmãos. Nós temos que orar, nós temos que clamar ao Senhor: salva. A palavra de Deus diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo tem poder. Irmão, você talvez não vê resultado, mas a sua oração, você vai ver grandes resultados na sua vida e na vida dos seus irmãos, da sua família. Vai passar anos,
Ou talvez na eternidade vai ter um quadro lá de orações que a gente fez e que a gente vai olhar e dizer assim: meu Deus, aquele dia aconteceu isso. Deus, eu orei por essa dor de barriga, mas não era dor de barriga, não, era câncer. E Deus curou a dor de barriga, que a gente achava que era dor de barriga. Deus, eu orei por essa pessoa aqui aquele dia, e era acidente que essa pessoa ia ter, e eu só orei para o Senhor abençoar ela, e o Senhor livrou de acidente. Irmãos, tem oração que nós fazemos, que nós não sabemos o que efeito teria no final. Nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de viver com fé, com ousadia, nós não podemos desistir da vida. Temos que orar todos os dias, buscar o Senhor todos os dias. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Responda para você mesmo. Quanto tempo você ora ao Senhor por dia? Quanto tempo você busca a Deus por dia? Quero fazer um pedido para você. Escreva 10 nomes. Pastor, mas eu não tenho que orar. Escreva 10 nomes num papel e comece a orar por esses 10 nomes. Sabendo os problemas de cada um. Começa ali esposo, filho, esposa, né? Começa com os da casa e depois você vai para os mais chegados. Depois, se você quiser uma lista das orações pela igreja aqui, irmão, aí você pode pedir dispensa do emprego e vir para a igreja orar. Irmãos, se a gente for orar como deve orar, nós ficaríamos orando no mínimo 1h30 por dia. Tem oração para isso. Tem como fazer. Abraão era um homem de fé. Ele acertou nisso. Ele acertou em confiar no Senhor. Ele acertou em fazer aquilo que Deus faz. Sabe? Abraão espera pela promessa. Não desista. Agora a pergunta que eu te faço: quanto tempo você está esperando para a promessa do Senhor acontecer na sua vida? Quanto tempo? Sabe, irmãos, Abraão teve que esperar 25 anos para Isaac nascer. Abraão orou por 25 anos depois que Deus fez a promessa para ele. Quanto tempo você acha que virá a sua promessa? Nada acontece do dia para a noite. Nada acontece de uma hora para outra. Sabe, eu converso com alguns líderes aqui, com alguns irmãos. Eu gosto de contar um pouco da minha história, porque é assim, irmão. Muitas pessoas não estão vivendo o chamado do Senhor, porque assim como Abraão, no meio do caminho, querem dar uma fugidinha. Querem resolver com as próprias forças. Desde quando eu me converti em 2004, no dia que eu me converti, no dia que eu fiz encontro com Deus, naqueles primeiros meses, poucos meses, eu já tinha no meu coração: eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor. Tanto é que com 6 meses eu abri a minha primeira célula. Com 6 meses de crente, eu comecei a pregar o evangelho na igreja para jovens, da minha idade para baixo. Sabe quantos anos depois eu fui pregar minha primeira vez em um culto de domingo? Chuta quantos anos depois, irmão? Eu preguei em um culto de domingo, em um culto que o pastor sabia que já era vazio, mas me deu oportunidade, glória a Deus. Adivinha? 14 anos depois. Olha, de 6 meses pregando, trabalhando com jovens, cuidando no final aí, quando eu estava aí com os meus 10 anos de crente, 12 anos de crente, eu já cuidava de uma equipe de 100 pessoas. Era 10 líderes com 10 células trabalhando e a gente cuidava ali. Eu fui ter a primeira oportunidade para pregar num culto de domingo. Eu sempre falava que eu queria ser pastor, sempre falava que estava ali. 14 anos depois. Talvez muitos não lembram, mas a música tema da minha vida era: o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Quantos lembram dessa música? Irmão, eu cantava isso todo dia chorando,
buscando o Senhor, fazendo, Deus, eu quero, parece que ninguém te via, mas era Deus tratando. Aí você chega na igreja, com um mês você quer pregar, irmão, aí não acontece, você vai embora. Quanto tempo você está disposto a esperar para Deus te usar? E se Deus for te usar, quando você tiver com 50 anos, 60 anos, você está disposto a esperar? Eu tenho um sonho, irmão, na minha vida. Eu tenho um sonho. E uma oração que eu faço todos os dias. E que talvez para muitos é impossível, mas eu creio. É ver a igreja da nossa cidade unida. Eu tenho um sonho, irmão. E eu sei que Deus vai fazer isso. Não sei quando e como e quando. Não sei se quanto tempo eu vou ter que esperar, mas eu não vou parar de trabalhar, eu não vou parar de fazer. Sabe, irmãos? Salmo 27, versículo 14 vai dizer para nós: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Deus não está com pressa para fazer o seu milagre, porque tem dia, tem hora, tem local. Eu nunca imaginei ser pastor presidente com 35 anos de idade. Presidente de igreja, liderar a igreja sozinho, com uma equipe. Estava pensando nos meus 50, 55. Aí de repente Deus foi lá e falou assim: você não queria ser pastor? Toma. O que você espera da sua vida? O que você quer da sua vida? Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite: continue fazendo o que você está fazendo, creia que Deus te escolheu, creia que Deus te chamou para trabalhar nessa área. O seu dia vai chegar, a sua história vai acontecer. Só fica fiel no Senhor, não importa se é 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, Deus vai cumprir a promessa que Ele te chamou. E pelo amor de Deus, não ponha a culpa nos outros, porque talvez não é os outros, é você e Deus. É porque talvez Deus está criando casca em você, é porque talvez Deus está formando o seu caráter, é porque Deus está te mostrando o caminho que você tem que seguir, e vai, irmão. Sabe, quem já ouviu aquela frase assim: não, mas por que os irmãos se levantaram contra mim, estão me perseguindo? Irmão, eu ouço isso direto. Não, porque isso é perseguição. Às vezes não, irmão, às vezes é tratamento de Deus. E às vezes é Deus te empurrando mesmo, às vezes é Deus falando para você assim: olha, eu vou te jogar no buraco para você ser vendido como escravo, porque eu quero você lá como governador. Só que aí você chora, porque você perdeu. Aí você chora, porque as coisas não estão dando certo na sua vida. Você chora porque o pastor te repreendeu. Talvez o pastor foi usado por Deus para fazer uma injustiça a seu respeito. Quantos acham que José foi vendido injustamente pelos irmãos como escravo? Mas quantos têm certeza que essa venda injusta, quando José entendeu o plano de Deus, foi o que abençoou os irmãos depois? Você não pode desistir porque as coisas estão dando errado, se você é servo do Senhor. Você não pode desistir se a faculdade que você está fazendo, você tem um professor lá que está pegando no seu pé. Não desista. Deus está trabalhando o seu caráter, para quando você se tornar um professor ou algo assim, Deus vai te falar assim: você está vendo porque você passou por aquilo? Uma frase que eu aprendi na minha vida, irmão, que eu carrego comigo: Deus complica, descomplica e depois explica. Deus complicou para o lado de José, descomplicou no meio do caminho, e depois de anos explicou porque ele passou por aquilo tudo. Por isso você não pode desanimar, irmão. Você tem que esperar no Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Gálatas: olha, irmãos, vocês são filhos da promessa, assim como Isaac foi. Quantos anos depois? Sabe, irmãos, Deus quer te usar.
Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer te usar no seu emprego, Deus quer te usar. Só que você vai passar por algumas provas. Prova de Abraão, entregar o seu filho. Talvez hoje você não tenha um filho para entregar a Deus, mas você tem a sua vida, a sua história. Romanos 12:1 vai dizer, olha o que diz Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo, quando ele diz eu rogo, é diferente de quando ele diz ali no versículo 3, eu digo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu digo a vocês, ele fala assim, olha, isso aqui é uma lei. Isso aqui é uma lei. Eu estou dizendo isso para vocês, vocês têm que cumprir dessa forma. Ele vai dizer assim, ó, eu digo, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. É uma regra, é uma lei. Mas no versículo 1 ele está dizendo assim, irmãos, eu rogo, eu imploro para vocês. Eu imploro, pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm na vida de vocês, entregue a vida de vocês como um sacrifício vivo ao Senhor, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável. Você quer receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para você? Entregue, irmão. Entregue a sua vida. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, olha, sacrifique-se por causa do Evangelho, viva em santidade, busque o Senhor, esteja com Deus. Você quer que as coisas dêem certo na sua vida? Você não precisa de mais uma oração forte, para com isso. Você precisa se entregar, porque todos aqueles que são entregues por Deus, para Deus, todos aqueles que decidem viver a sua vida para Deus, todo homem que decide chegar em casa e falar assim, mulher, vem cá, que eu vou orar pela sua vida, vem cá meu filho, eu vou abençoar a sua vida, vem cá, eu vou trabalhar de forma correta, justa, você será abençoado por Deus. Todos aqueles que decidem viver uma vida santa, uma vida segundo a graça do Senhor, Deus vai honrar, não importa tempo, não importa onde, Deus vai te abençoar. Sabe, tomar a sua cruz e seguir a Cristo significa que nós somos chamados por um discipulado profundo e verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor nenhum resolve a sua vida, líder nenhum resolve a sua vida, irmã do coque nenhum resolve a sua vida, se antes você não tiver um discipulado com Cristo. Muitas pessoas querem ter um discipulado com o líder, com o pastor, com uma irmã, com o irmão, mas não querem ter um discipulado com Cristo. Não vai resolver. O primeiro discipulado que nós devemos ter na nossa vida, para não desistir, é um discipulado com Cristo. Sabe, às vezes no aconselhamento pastoral, a gente aconselhando e conversando, eu falo assim, esse irmão não está lendo a Bíblia não. Porque quando a gente lê a Bíblia, irmão, a vida fica tão mais simples, fica tão mais fácil. É óbvio, tá, irmãos? Nós precisamos de oração uns dos outros, amém ou não? Tem dia que eu ligo para pastores, amigo meu, eu falo assim, ó, preciso que você ore comigo. O quê? Não sei, ora. Só ora, irmão. Só ora. Tá passando problema, pastor? Eu estou precisando de oração. Todo discipulado meu que eu faço, os irmãos que aqui estão, já foram ali na minha sala para fazer discipulado, no final eu falo assim, ora por mim, irmão, ora por mim que eu oro por você. Nós precisamos de oração dos outros, mas nós precisamos de discipulado com Cristo. Não desistir é ler a Bíblia, não desistir é falar, Senhor, me ajuda. Quem que é melhor, pastor Flavinho ou Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, fala mais alto. Jesus Cristo é melhor, 1 trilhão de vezes melhor do que Flavinho.
do que qualquer um dos irmãos aqui. Nós não podemos desistir, irmãos. Nós não podemos abrir mão da vontade de Deus. Nós não podemos abrir mão para viver a nossa vontade. Sabe? O que eu e você nós precisamos entender é que Deus tem bênçãos para nós. Deus tem muitas bênçãos para nós. Só que talvez as bênçãos que Deus tem para nós não é as bênçãos que o mundo diz ter para nós. Talvez você nunca vai chegar a ganhar, irmão, 4 salários mínimos. Talvez não. Vai ter irmãos dentro da nossa igreja que talvez vai passar a vida toda ganhando salário mínimo. Mas vai ser próspero. Mas nada vai lhe faltar. E quando faltar, a igreja vai suprir. Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Talvez vai ter irmãos que nunca vão sair do Brasil, que nunca vão andar de avião, que nunca vão conhecer praia. E olha que está aqui, irmão. Mas vão viver fiéis ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa vida virou vida de Instagram, virou vida de Facebook. Irmãos, o que eu mais vejo no Facebook é falsidade. Quantos também veem falsidade no Facebook? Meu Deus do céu. É mentira, irmão. Facebook é mentira. Final de semana mostra aquele prato bonito. Meio de semana arroz, feijão e ovo. Por que não posta arroz, feijão e ovo? Arroz, feijão. Final do mês, meu Deus. O irmão está chegando aqui, não, pastor, não vim no culto porque eu estou trabalhando em 2, 3 empregos. E é assim com todo mundo, irmão. É assim. O que eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem um plano para você, não desista. Filipenses capítulo 4, versículo 19 vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Irmãos, eu não sei qual é a fase da sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual fase você vai entrar, mas uma coisa eu sei: a boa obra que Deus começou na sua história, Ele vai terminar até o dia do Senhor. Não desanime. Ah, pastor, mas e se der errado? Deu errado porque Deus quis. Ou talvez porque eu cometi alguns erros mesmo e eu preciso consertar e voltar. No Egito, Abraão não pôde fazer altar ao Senhor porque ele chegou no Egito mentindo. Teve que voltar para a terra onde ele fez o primeiro altar, para voltar a fazer altar a Deus, a cultuar ao Senhor. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos: Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, quantos querem ter as bênçãos de Abraão na sua vida? Sério. Quantos querem ter as bênçãos do apóstolo Paulo na sua vida? Quantos querem ter as bênçãos desses grandes homens de Deus aqui? É simples. Basta viver como eles viveram. Se hoje estivéssemos escrevendo a Bíblia, como seriam as histórias contadas? Como seria, irmão? Sabe, a gente lê a Bíblia 5, 6, 10 capítulos por dia, 20 minutos, meia hora a gente lê isso, e a gente acha que aquilo aconteceu em meia hora. Irmãos, tem anos ali, da conversão do apóstolo Paulo
para a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, demorou anos. Não me recordo quanto, vocês sabem? 15? Mais ou menos. O apóstolo Paulo, é um tempo assim mesmo. O apóstolo Paulo, de quando ele converteu, indo para o caminho de Damasco, até a primeira viagem missionária dele, 15 anos, irmão. Mais ou menos. Aí a gente acha que o apóstolo Paulo converteu ali no caminho de Damasco, teve experiência com Cristo e 2 meses depois estava pregando para todo mundo. Não. Não vai ser assim com a sua vida. Não vai ser assim com a sua história. Vai ter coisa que você começou lá atrás, que você está colhendo fruto hoje. Não desanime. Não pare de buscar ao Senhor. Não desista da sua vida. Não desista dos seus sonhos. Vai viver aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Sabe? Deus é tão maravilhoso que o único homem do Antigo Testamento que foi chamado amigo de Deus foi Abraão. Eu comecei o culto assim. Abraão, o único homem que foi chamado amigo de Deus. Você tem noção disso? Só que a bênção não para em Abraão. Porque em Cristo Jesus, nós também somos considerados amigos. Nós temos um amigo que diz que o amor dele é tão grande que ele deu a vida pelos seus amigos. Nós temos um amigo tão grande que a palavra de Deus diz que aos servos ele não mostra o que vai fazer, mas aos amigos o Senhor revela aquilo que vai fazer. Meus irmãos, nós podemos ser chamados amigos de Deus. Nós podemos viver como amigos do Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Cada um tem um chamado, irmão. Cada um tem uma história. Mas o que Deus nos chamou para ser, para viver, é como seus amigos. Sabe? Queiram viver como homens e mulheres que são amigos de Deus. Não desista. Deus tem plano para você. A palavra de Deus diz que Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois a descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é santo, maravilhoso, poderoso Deus. Queremos ser amigos do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos viver para a glória do Senhor, segundo o Teu poder, segundo a Tua glória, graça, amor e favor. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Que o Senhor possa derramar sobre nós Tua graça, Teu amor e Teu favor. Nós não vamos desistir, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos dá direcionamento para esse propósito, o Senhor nos guia. Nós não vamos desistir da nossa família, nós não vamos desistir dos nossos sonhos,
porque nós sabemos que o Senhor que tem nos direcionado, que o Senhor que tem nos abençoado, que o Senhor que tem ministrado sobre nós essa bênção. Pai, eu te peço em nome de Jesus, mostra-nos a tua glória, mostra a tua presença para os meus irmãos, mostra, Senhor, que o Senhor é o Deus da vida deles. Pai, o Senhor é o Deus da vida deles. Eu te peço em nome de Jesus, algo novo, algo profético, algo vindo do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Assim como Abraão falava com o Senhor, que os meus irmãos, que eu possa falar com o Senhor diretamente, ouvindo a tua voz, com o coração cheio, lendo a tua palavra, orando ao Senhor. Pai, nós precisamos de ti, Senhor. Nós queremos o Senhor. Derrama a tua glória, graça, amor e favor, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Queremos ser amigos de Deus, amém, irmãos? Não importa como está a sua vida, só faça segundo a tua glória, só faça segundo a glória de Deus e a vontade do Senhor da sua vida. Em nome de Jesus. Tá, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados. Dê um abraço no seu irmão e diga até domingo que vem, em nome de Jesus.